boa tarde a todos e todas. Pessoal, vamos começar, pessoal. Tem que falar um pouco mais alto. Vou falar um pouco mais alto com o pedido da lei. Boa tarde. É um prazer estar aqui novamente no EBEP, com essa reunião esse encontro de mesas tão potentes, tão diagnósticas, no sentido bom do termo, e que nos trouxeram questões absolutamente instigantes e, ao mesmo tempo, perturbadoras em relação aos modos de apropriação das nossas questões de base, não é? Principalmente na mesa da manhã, como, de certa forma, uma gestão neoliberal vai corroendo por dentro os modos de aquilo que seria, né, de certa forma, a proposta de uma reforma psiquiátrica, as atuações dos CAPCIs, a segunda mesa mostrando como, de certa forma, há uma mercantilização do diagnóstico, no caso do autismo. Esses percursos fazem-nos pensar, e eu acho que são mesas que se debruçaram sobre... Eu não me apresentei, né? Eu sou o Éden, tá? Depois eu falo mais, se quiser. Eu vou falando assim como um rádio AM, mas de qualquer maneira, e embora, né, tenham se debruçado sobre questões específicas no autismo, né, a rede de assistência, perdão, a rede de atenção psicossocial, ainda tem um pouquinho, a gente vai entrar na apresentação desta mesa aqui, é plausível e possível que a gente pense, mais do que uma percepção de casos, vamos dizer assim, estudos de casos que vieram aqui, percepções de caso, é algo que aponta para uma compreensão da contemporaneidade, uma compreensão de como nós lidamos, vamos dizer assim, com a saúde mental, uma compreensão de como nós lidamos com os sujeitos nesse invólucro, nessa razão neoliberal, essa razão da contemporaneidade. Então, acho que é um exercício nosso extrair dessas potentes mesas que nos precederam, e essa aqui que vai ser também tão importante quanto uma espécie de roteiro aberto, evidentemente, de reflexão sobre o contemporâneo. Bom, como mediador, eu não posso, né, não devo falar muito, só apresentar os nossos colegas. É um prazer estar com a Gisele da Hora e com o Emiliano aqui da Davi também. E eu vou ler um pouquinho de cola, tá? Vou colar aqui. Eu colei e ela postou erros da minha cola, um negócio absurdo assim, né? Vamos lá. A Gisele da Hora é psicóloga, psicanalista, trabalha, vem desenvolvendo atualmente, né, uma pesquisa em mestrado no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Eu gostei muito do título, posso dizer aqui? Posso, não? Vamos lá. Desafios interseccionais no campo da saúde mental, escrevivências de trabalhadoras negras. Então, depois, acho que nós vamos ter mais detalhes sobre isso daqui um pouquinho. Ela também é integrante da ocupação psicanalítica, né, do coletivo Ocupação Psicanalítica do Rio de Janeiro. Bom, tem mais questões, a gente precisa ser breve, mas eu tenho certeza que ela vai nos esclarecer mais algumas das suas atuações, riquíssima atuação junto ao tema. E aqui no meu lado está o professor e pesquisador da UERJ, Emiliano Davi, é integrante também do Instituto AMA, que em negritude, membro do grupo de trabalho lá da Brás, que eu também sou de saúde, associação de saúde coletiva e experiências terapêuticas. Até recentemente foi autor do livro Atrombamento da Saúde Mental, acho que ele trouxe aqui, eu vi o nome dele. Fiquei de presente. Exatamente. Nem trouxe para mim. Eu não sabia, eu gostaria que ao lado dele. Mas é isso, e usufruam, e de novo, né, eu acho que a questão, essa nossa questão da mesa, que é racismo, manicomialização, como sustentar práticas antirracistas na rede de atenção psicossocial hoje, uma mesa de uma temática desafio, de uma temática, de alguma maneira, propositiva. É aquilo, a gente vai ouvir, aprender, debater, discutir e principalmente levar para casa o dever de pensar sobre o que nós somos hoje. É isso. Quem começa, por favor? Aí eu sei.
Ela começa então. Bom, gente, boa tarde a todos. Bom, eu preparei uma escrita aqui e tento que as discussões posteriores tragam desdobramentos, mas, enfim, fiquem à vontade também para trazer outras que eu não pude contemplar aqui. Então, tematizar o racismo no Brasil é um desafio, mas também uma aposta importante, considerando que o processo colonial mantém até hoje relações e implicações nos processos psíquicos, afetos, desejos, repercutindo na construção social e singular dos sujeitos. O racismo, como estrutura, seria um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade, assim descreve nosso atual ministro Silva Almeida. Como uma forma sistemática de discriminação que se pauta na raça como fundamento, manifestando-se em práticas conscientes e inconscientes que, consequentemente, geram privilégios e desvantagens dependendo do grupo racial ao qual uma pessoa pertence. O caráter sistêmico do racismo aponta para um processo onde condições de subalternidade e privilégios se distribuem entre pertencentes de determinados grupos raciais, produzindo uma distribuição desigual na economia, na política e, sobretudo, nas relações cotidianas. Essa estruturação acontece no Brasil, também em virtude do processo histórico, que não é deslocado da colonização mundial, da expoliação primitiva e tampouco do regime escravocrata. Como um país colonizado, o Brasil é fruto de um processo colonial violento, marcado e estruturado economicamente por meio da escravização de pessoas por mais de 3 séculos, país em que mais perdurou o sistema escravocrata, sendo o último país da América Latina a abolir a escravidão. O Brasil é marcado ao longo da sua história por múltiplas tentativas de apagamento e genocídio da população negra. Entretanto, a ideia de racismo institucional, também segundo Silva Almeida, mantém relações com o domínio, se daria no estabelecimento de parâmetros discriminatórios baseados em raça, servindo para manter a hegemonia do grupo racial no poder, ou seja, o resultado do funcionamento de instituições que validam atos e ações racistas individuais daqueles que participam dessas mesmas instituições, direta ou indiretamente. Como consequência desse funcionamento, a cultura, os padrões estéticos e as práticas de poder de um determinado grupo tornam-se um horizonte civilizatório no conjunto dessa sociedade. Feito esse esclarecimento, a concepção que fundamenta o racismo na condição institucional, a desigualdade social seria uma característica da sociedade que não se dá apenas por ações isoladas de grupos ou de indivíduos racistas, mas principalmente porque as instituições são hegemonizadas por determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. Dentro dessa perspectiva, o ministro André, que encontramos inclusive aqui no ano passado, enfatiza que o poder senhorial continuou a ser exercido como uma herança tradicional de privilégios. Assim, o autor afirma, a senhoridade seria a expressão externa da desigualdade racial e social que foi assegurada pela forma escravista em uma solução de compromisso brasileira, que não permitiu derrubar as barreiras de ascensão social ao negro, tampouco reconhecer as pessoas como sujeitos singulares e cidadãos dotados de fala própria, tal qual Lélia Gonzalez também enfatiza ao aproximar essa concepção de infãs às pessoas negras, aqueles que não falam em nome próprio. Deste modo, Luiz Sodré afirma que ser branco é uma prerrogativa de poder e privilégio, perspectiva semelhante também à da Maria Aparecida Bento. Então, Sodré se alinha muito a esse pensamento da Lélia, ao pontuar que a abolição, a sociedade brasileira, até a abolição, a sociedade brasileira
era composta pelo protagonismo dos seus colonizadores, né, os portugueses, indígenas, africanos, como uma sociedade do descobrimento, que faz uma alusão, enfim, a esse descobrimento que já sabemos que não é. Mas que no fim desse regime escravocrata, a sociedade brasileira poderia ser chamada de uma sociedade do encobrimento, onde a forma social orientada pelo apagamento do que houve antes. Então, Lélia Gonzalez, ela também vai dizer que o racismo no Brasil, ele se vale desse mecanismo da denegação, que se associa ao Sodré como uma sociedade do encobrimento, que não só nega a existência do racismo, como também pretende apagar todos os registros de memória e vestígios. Entretanto, há sempre um retorno do recalcado que se dá a ver com os atos e ações racistas. Então, Sodré novamente, pontua que o racismo na sociedade escravista era uma tecnologia de poder declarada e visível, estruturado e sistematizado em leis, fatos, normativos, cujo arcabouço consistia na tríplice estigmatização, discriminação e segregação. Uma tríplice que, me parece, também sustentou por muito tempo uma estrutura manicomial nesse país, quando também tínhamos a estrutura manicomial como estatal, e formalizada. Então, assim, o colonialismo e o capitalismo têm essas suas dimensões amplamente intrínsecas e o racismo está enodado nessas relações. Não obstante, a noção de corpo em uma leitura da psicanálise ultrapassa a noção de um corpo biológico, embora todo corpo seja fundamentalmente igual, com apenas uma diferença fundamental de ser um corpo biologicamente definido como um corpo macho, um corpo fêmea, pelo menos ao seu nascimento. Um corpo guarda muito mais que um conjunto de características físicas. Ele se inscreve no mundo e as experiências com que no mundo e no laço social se inscrevem também nesse corpo, o constituindo como tal. O corpo humano, para além de seu caráter biológico, é afetado pela religião, pelo grupo familiar, pela classe, pela cultura e por outras intervenções sociais. Assim, cumpre uma função ideológica, isto é, a aparência funciona como uma garantia ou não de integridade de uma pessoa, em termos de grau de proximidade ou de afastamento, em relação ao conjunto de atributos e características, imagens de um indivíduo, em termos de espectro de justificação. É assim que, em função da aparência, pelo menos, desses atributos físicos, alguém é considerado como um indivíduo capaz ou não de cometer transgressões, que são da ordem dos atributos morais. Assim, a palavra corpo, seguida da palavra negro, tomado na dimensão significante, se insere dentro dessa cadeia significante, onde essa segunda palavra, negro, retroage sobre a primeira, imprimindo um significado, e esse significado é político. Acrescento que a essa cadeia significante, os corpos segregados e expostos a constantes violências, corpos de mulheres, de indígenas, de pessoas LGBTQIAPN+, em que um campo político está sempre implicado. Tomando a construção do racismo como um mecanismo estrutural, discursivo e linguageiro, referente à subjetividade do negro na experiência ligada aos ideais de branquitude, bem como desenvolve também nossa colega André Guerra, questiona os efeitos do processo colonial ainda em curso e do racismo sobre esses corpos negros. Para tanto, considero que o conceito de tornar-se negro, da Neuza, e de tornar-se corpo, tal qual é aprendido pela psicanálise, que nesse circuito de afetos e de linguagem, em que atos e ações racistas são recorrentes, incidem sobre um corpo negro, tomando como ponto de partida essa investigação de uma constituição do sujeito, a constituição social política do corpo negro, o ódio racista e as formas de resistências possíveis desses corpos ao limite, que são impostos a ele como
viventes de maneira singular, mas também desse contexto político. A violência colonial, segundo Neuza Santos Souza, produz uma dupla injunção: almejar os ideais brancos e o cultivo do auto-ódio e tudo que remete às características negras. Assim também a autora argumenta que a organização da identidade negra é atravessada por diversas e recorrentes discriminações raciais e que localiza no branco um ideal de existência e que se tornarão ser branco a única saída possível para a existência do negro. Essa negação de si, precipitada pelo racismo, marca a relação que o sujeito negro tende a ter com o corpo e com o seu próprio corpo, bem como também vai expor Fanon, na passagem que ele diz, né, que um judeu, em sua judeidade, pode ser ignorado, mas que um corpo negro jamais poderá ser. Então, a questão abordada por Neuza, assim como Fanon, marca a impossibilidade de um sujeito negro frente ao seu próprio corpo, esse ser integralmente aquilo que é. E como delimita Fanon, situa o saber fazer com o corpo a partir daquilo que lhe é oferecido pela linguagem. Freud, que elabora no Mal-Estar da Civilização, que todo sujeito é submetido a uma renúncia funcional imposta pela civilização para adentrar no laço social. Então, uma vez que o discurso que circula nessas relações é um discurso capitalista que torna um corpo mercadoria, ou ainda um alvo dessa necropolítica, como Kant bem, que esse exercício de poder do Estado sobre essas incidências do corpo que permitem deixar viver ou deixar morrer. Esse conceito de necropolítica que Miller desenvolve destaca que o exercício de poder do Estado sobre os corpos e as incidências políticas que determinam quem deve viver e quem é deixado para morrer, onde ser soberano é exercer o controle sobre a mortalidade e definir a vida como implantação e manifestação de poder, ou seja, é essa capacidade de definir quais vidas importam e quais não. Então, essa tecnologia do racismo, ela se atualiza cotidianamente, provocando formas cada vez mais incisivas de enfrentamento. E eu penso que a psicanálise pode ser uma ferramenta para analisar esse funcionamento do racismo, que ela tem a contribuir para esse enfrentamento. Para tanto, parte também da Lélia, né, sobretudo no texto Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, qual, a partir de Freud e Lacan, Lélia vai articular que o racismo ele se caracteriza como uma sintomática cultural brasileira, trazendo à cena essas figuras de mulheres, mãe preta, mulata e doméstica, nesse romance familiar que fundamenta essa cultura nacional. Então, para Lélia Gonzalez, o racismo funciona tal qual esse mecanismo de denegação, por convivermos com a presença do racismo diante de uma tentativa permanente de negar que ele existe. Essa operação de negação nega a existência das pessoas negras, já que são essas que denunciam o racismo. O que sustenta o racismo e poder negação, segundo essa autora, seria esse mito da democracia racial, essa cultura e entendimento de que aqui no Brasil, em algum momento, vivemos o paraíso das raças. Esse pensamento que foi fortemente instituído no Brasil por pensadores e influentes, né? O racismo, por denegação, é caracterizado como um sintoma, como propõe Lélia, se articulando a outros pensadores que indicam que o racismo no Brasil é esse crime perfeito, como diz Mundon, já que ele é reconhecido como existente, mas é negado na sua autoria, que além de causar a morte física, ele alija pelo silêncio de suas vítimas e a sociedade como um todo. Assim, a ideia nacional é de que é um racismo estrutural e que também é institucional, mas que ninguém se considera pessoalmente racista, então ninguém comete racismo.
Então, Mumanga, ele define esse racismo como difuso, sutil, camuflado, silenciado em suas expressões e manifestações, mas também muito eficiente no seu objetivo. Então, a André Guerra e outros autores, eles sustentam também essa mesma concepção de que esse é um racismo à brasileira, caracterizado também por essa denegação, como fundante da nação, integrante de uma cultura e de modo de constituir como pertencente ao pacto civilizatório, ao laço social que nos inclui. Então, entretanto, não é preciso grandes esforços para saber que o racismo, mesmo denegado, encontra corpos segregados. As desqualificações que tornam os corpos objetos e dejetos de uma necropolítica estão por toda parte. Já falei anteriormente como trabalhadora do CAPCI, João de Barro, onde atualmente eu trabalho. É comum recebermos lá casos de meninas que sofrem violência sexual cotidiana e um corpo que elas portam, sem dúvida, é o corpo negro. Atendemos também muitos meninos que são inclusos no sistema de socioeducação, esses corpos que também são negros. Em um projeto de extermínio imprimido pelo Estado e validado pelas políticas de saúde mental hoje, que tornam meninos e meninas muito pequenos como corpos elimináveis. Atualmente, no trabalho da RAAV, a Rede de Afetados à Violência de Estado, é possível também recolher o sofrimento das mães dessas mesmas crianças, mas que o Estado já concluiu o seu projeto, que é eliminar. E que essas mães, em luto, sofrem desqualificação também da justiça que pede para os seus filhos. Então, o Estado, ele segue, sem responsabilizar, muitas vezes, e sem se responsabilizar por essas mortes. Afinal de contas, esses corpos, eles já eram esses alvos elimináveis. O que se vê é que corpos que não servem a essa lógica, que é uma lógica de mercado, são sempre corpos elimináveis e quase sempre são os corpos negros. Então, trago aqui algumas questões para a gente pensar nessa tarde, Como fazer para que as instituições de saúde mental, bem como também as políticas de saúde mental, não sirvam como essa máquina de tornar corpos dóceis? Porque o que se pede é que façamos isso. E o que fazer para construir uma saúde que não seja cúmplice desse horror? Como eu disse, eu penso que a psicanálise pode ser uma ferramenta para contribuir, para abrir lacunas, espaços e respiros. Mas para isso é necessário também termos uma psicanálise que não seja movida por uma surdez colonial, nem tampouco seja revestida de um narcisismo da grande indiferença. Então é isso. Entra sim. Faz um pouquinho. Você. Por cima. Isso. Não quero. Vamos assim, vamos no beatbox. Boa tarde, gente. Quero dizer da alegria de te escutar, Gisele. Obrigado. De dividir essa mesa contigo e com a Ellen, que já me cobrou o livro, vai receber. Não é nada. E agradecer
a Natasha, que fez o contato de forma muito acolhedora. Então, eu chego aqui pela primeira vez, mas de modo acolhido, estando ao lado de vocês, com vocês, e vi o contato da Natasha. Isso tem sido assim no Rio. Tem essa rixa aí entre os paulistas, no meu caso. Mas acabei de vir de São Paulo dizendo, não é bem assim, eles são legais e tal. Mas, tem sido assim, acho que foi assim na UFRJ, tem sido assim na UERJ, e espero que na tarde de hoje continuemos assim. A minha fala ela vai se dividir em 3 aspectos. Eu espero fazer isso dentro do tempo. Um conceito de desnorteamento, um conceito de antimanicolonial e, por fim, se conseguir, um dispositivo de aquilomação. E eu parto de uma afirmação de que a saúde mental de ordem pública e coletiva ela dará mais uma chance para nós, psicanalistas, de nos desnortearmos. O que eu estou dizendo? Por mais de uma década, trabalhando no SUS, muito dentro dos centros de atenção psicossocial, mas não só, também nas unidades básicas de saúde, oferecendo apoio matricial. Quando eu me colocava em relação, eu escutava de adolescentes, trabalhei muito em Capes de Jota, que aqui é a Capsina. Eu vim pra cá porque eu tô desnorteado. Eu vim pra cá porque eu tô desnorteada. E esse significante, desnorteado, desnorteada, ecoava na minha escuta. Qual é esse convite? Desnorteado aqui está fazendo menção, relação a um sofrimento, a uma doença, a uma demanda de tratamento, a um convite a norteá-lo, a norteá-la. Qual é a minha condição? Quais são os meus instrumentos? Eu topo esse norteamento? O que é estar fora do norte? Fora do norte é estar fora da casinha? É estar louco? Louca? Eu vou ajudar a nortear? Eu consigo, eu tenho recurso para oferecer um cuidado, ou uma clínica, como costumamos dizer, desnorteada? Qual é a minha formação? Minha formação é norteada? E assim uma série de perguntas iam reverberando em minha mente a partir da escuta disso que se repetia dia a dia no caso. Eu vim pra cá porque eu estou desnorteado. Eu vim pra cá porque eu estou desnorteado. Então, eu espero que a gente possa se desnortear na tarde de hoje. E para que possamos nos desnortear, a gente precisa fazer relação. E como foi muito bem apontado pela colega Gisele da hora, a relação no Brasil ela parte de uma falácia, as relações interraciais. Elas partem de uma falácia de que elas já ocorrem naturalmente, de que negros, brancos, dentre outros grupos raciais, têm uma relação dada, posta. E um pensador, um intelectual, chamado Edouard Glissant, um estudioso das relações, escreveu Poética da Relação, muitos outros livros sobre relação. Ele, como muitos outros filósofos, faz uma diferença quando a primeira letra vem em maiúsculo e em minúsculo. A gente está acostumado com esse tipo de diferenciação conceitual, tal qual Foucault considera fora com letra maiúscula,
diferente do fora, com letra minúscula e assim vai. E ele toma uma relação também com essa diferenciação. Lendo Glissant, eu entendo que a relação permeada pelo mito da democracia racial brasileira é uma relação com letra minúscula. Ela não ocorre. Todos vocês saberão dizer, se pegar as máximas brasileiras, que estudou com alguém negro, que tem um amigo negro da escola, que o avô era negro, que até o dilema que ele aponta, que tinha uma funcionária negra em casa e que foi cuidado, criada por ela, enfim, por essa criada. Isso é típico da relação, a relação, mas da relação com letra minúscula. A relação que não desconstrói a hierarquia, que não desconstrói as dinâmicas de poder intrínsecas, nesse caso dessa mesa, a raça. A relação com letra maiúscula, por sua vez, era uma relação da qual busca fazer uma dobra justamente nessa hierarquização. Para tanto, ela aposta na diferença. Então, Glissant, Edouard Glissant, que vem de uma tradição epistemológica, cultural, que dialoga com Aimé Césaire, que dialoga com Frantz Fanon, que dialoga com os pensadores do movimento francês chamado Negritude, tem sido lido na contemporaneidade por outros intelectuais, tal qual Bourgeois. Bourgeois entende que para que essa relação ocorra, essa relação com R maiúsculo, ela, além de apostar na diferença, aquilo que a gente tem dificuldade, me lembrou agora uma frase célebre de um sociólogo brasileiro chamado Florestan Fernandes, né? O professor Florestan Fernandes, ele, um grande estudioso das relações raciais, ele dizia que o Brasil tinha dificuldade de ultrapassar o preconceito, porque ele tem preconceito de ter preconceito. Então, à época, a Escola de Sociologia da USP falava de preconceito de cor. O termo racismo não estava tão difundido como hoje. Então, o preconceito de ter preconceito, essa dinâmica brasileira, ela não afirma a diferença, pelo contrário, ela denega. E essa denegação nos retira daquilo que o Bourgeois chama de Atlântico Negro. Atlântico Negro é o espaço onde a relação faz curso, esse espaço água, não líquido na chave do Bauman, mas um espaço água, um espaço de vai e vem, um espaço de fluxo, um espaço de trânsito. E Bourgeois vai afirmando, pelo menos assim eu vou aprendendo na leitura desse professor, que é no Atlântico Negro em que a fixação, que é característica da sustentação do racismo e também da psicopatologização, pode ser então dobrada, questionada. A gente precisa da fixação para poder hierarquizar. Então, quando o negro é criado, quando o louco é criado, ele é criado na intencionalidade de fixá-lo à raça, de fixá-lo à loucura, porém de modo hierárquico. Esse modo de se comportar, esse modo de viver no mundo, esse modo de amar, de se relacionar, é um modo perturbado, é um modo perigoso, é um modo menor, é um modo desviante. Okay? Mas desviante perante qual modo? Um outro modo que é norma. Um outro modo que também está fixado sem estar nomeado. Esse outro modo
é o supostamente não louco. É o supostamente desracializado, comumente branco. Então, o convite fanoniano de romper com a fixação é um romper com a fixação não do negro em si, porque ele aposta na criação do negro, contudo, numa fixação, numa nomeação que ela é não fixa. Ela cria, mas ela pode, então, estar nesse vai e vem. Então, o convite fanoniano de racializar para desracializar é um convite, na leitura paul-joediana, é um convite atlântico. E esse movimento é algo que acontece nas nossas escutas, não sei se nos consultórios necessariamente, mas que acontece na relação terapêutica, se ela for feita com R maiúsculo, na relação analítica, na relação com o nome que vocês quiserem, se é terapêutica, se é analítica, se é na convivência de um quintal do SUS. Assim. Então aqui avanço muito rapidamente ao antimanicolonial. A fixação no Brasil da loucura e do negro são duas criações que elas não ocorreram de forma desassociada. É quase aquela máxima do ovo e da galinha. O que veio primeiro? O que veio primeiro, o louco ou o negro? O negro ou o louco? No Brasil, quando se cria o louco, está imbricado ao negro. Quando se cria o negro, está imbricado ao louco. Tanto que a gente criou duas figuras que a gente toma como folclórica, que é a negra maluca e o crioulo doido. Criações tupiniquins, de território tupiniquim. Então, essa criação do crioulo doido e da negra maluca é uma criação que permite a gente cantar. No Rio é um grande espaço carnavalesco. O seu cabelo não nega a mulata, né? Porque a mulata é da cor. Mas como a cor não pega, mulata eu quero seu amor. Músicas de estupro que a gente brinca em fevereiro fora dele, né? Mas que mesmo nós, escutadores, temos dificuldade de ver o que esse tipo de canção deflagra, tipo de cultura. A nega maluca, essa boneca supostamente troncha, né, sem tonos, que tem um destaque corporal, as significações de sexualidade, os seios vastos, a bunda vasta, mas comumente não tem ouvido, comumente está com a boca fechada, embora com lábios carnudos, vermelhos, mas comumente com a boca fechada, comumente com os olhos também quase que imperceptíveis, mas com uma vasta cabeleira. E que então a gente pega, brinca, dança, toma, encosta e depois solta. Usa e depois solta. Quando não, se veste disso e sai nas ruas com um blackface. Mas, para além disso, o crioulo doido, por sua vez, há uma enorme naturalização, né? Basta Copacabana, é um grande cenário dos crioulos doidos, andando pelas ruas, falando sozinho, nas esquinas, conversando, mexendo as mãos, e a cidade segue. E a cidade segue. Essa relação, para que possa ser vista, mas acima de tudo ressignificada, parte de um princípio, que é o princípio de poder, volto a dizer, né, se antimanicolonializar, uma luta antimanicomial
que não necessariamente percebeu que, no Brasil em especial, louco e negro são costuras da mesma essência. E então criaram uma luta, da qual faço parte, e uma luta potente, necessária, a luta antimanicomial, mas distante de outras lutas. Distante do movimento negro, distante do movimento negro feminista, mesmo tendo como principal foco os negros, que estão então associados, enquanto crioulos doidos e negras malucas, intrinsecamente à psicopatologização, ao aviltamento. Então faz-se necessário, no meu entendimento, desnortear. Desnortear é afirmar a loucura, é afirmar a negritude. Afirmar a negritude, afirmar a loucura é algo que, em geral, a psicanálise teme. Agora, afirmar a loucura e afirmar a negritude é temido porque vai mexer numa certa estrutura, que é uma estrutura da qual ela é intacta. Ela é intacta pelos locais que a psicanálise está ancorada, e não epistemologicamente, eticamente, isso não, mas na forma com que ela foi e vem sendo praticada e construída. Então, tomar a colonialidade do saber e do poder como algo em curso é entender que a colonialidade não acabou no colonialismo, obviamente. São coisas distintas. Sugiro a leitura do Aníbal Quijano, por exemplo. A compreensão do inconsciente colonial capitalístico, racializante, como afirma a psicanalista Sueli Romy, ou mesmo, como foi brilhantemente trazido, o racismo enquanto neurose cultural brasileira, de Lélia Gonzalez. Então, essa psicanálise que vai se perguntar se a sua escuta é colonial, se a sua epistemologia ela é eurocentrada, problema nenhum no Lacan, no Freud, no Basaglia, na Basaglia, no Horry, em tantas outras e outros. Muito pelo contrário. A questão é a fixação. É a fixação que nos tira da relação da diferença. É a fixação não só a essa epistemologia, porque a fixação nessa epistemologia tem a ver com a fixação numa proposta de mundo. Que nos faz, então, achar que mas eu não encontro, mas não tem, mas eles não chegam, algo do gênero. E aí, a lembrança do professor Kabengele Munanda foi fundamental e brilhante, que desvela o racismo no Brasil, o racismo à brasileira, tal qual a Lilia Maurício Schwartz apresenta, enquanto o crime é perfeito, aquele que culpabiliza a vítima. Por fim, não sei quanto tempo tenho, avanço para o dispositivo antimanicolonial de aquilombamento, o dispositivo de aquilombação. Aquilombação, porque o aquilombamento aqui é uma praxis. E aí eu poderia me ancorar em várias intelectuais, tal qual a psicanalista Marilé de Almeida, professora da Universidade de Brasília, tal qual a Beatriz Nascimento, uma historiadora que também se debruçou sobre a psicanálise e a esquizoanálise, o próprio Abdias do Nascimento, e aí vou voltar a dizer, Marilé de Almeida conceituou Devi Quilomba. Beatriz Nascimento conceituou o quilombo com K, vindo do quimbundo, para a compreensão de que quilombo com Q
tem a ver com um território circunscrito, tradicional, do qual precisa de certificação, garantias de terra, que são territórios tradicionais, do qual os africanos raptados, capturados forçosamente, foram submetidos, instalados e ali transformaram esses territórios. E hoje, então, esses territórios vêm sendo pleiteados e exigidos, né, mais que um pleitear, exigir enquanto uma reserva, uma herança para aqueles que, né, geração após, essa ancestralidade concreta. Abdias do Nascimento, figura importante dessa cidade, esse político, né, esse professor, esse artista, ele estava falando sobre quilombismo do Abdias era um projeto para o Brasil. A gente está falando de um senador. Então, você pegar um livro do qual é intitulado o Quilombismo, você vai ver que no seu sumário ele não é dividido por capítulos, ele é dividido por documentos. Documento 1, documento 2, documento 3. Documento de número 7 leva o nome de quilombismo. Ali ele está pensando em um projeto relacional Brasil, não para negros. Evidentemente que há um protagonismo negro, mas é um projeto para Brasil. Então, o aquilombamento de Abdias, o aquilombamento do Dever Quilomba, é um projeto de relação da diferença. São projetos de liberdade, da radicalidade da liberdade. E ali ele está pensando desde as dimensões econômicas, ele está propondo o jumaísmo, até mesmo dimensões de proteção psíquica para a nação brasileira. A primeira matéria que o Abdias toma do livro é a capacidade de memória, algo que para nós é extremamente caro. Ele fala que um país, uma população, no caso, para ser bastante rigoroso, que tem em sua memória a presença da sua história, do modo com que Mangueira apontou, né? A história que a história não conta, ela cria uma proteção psíquica perante o aviltamento do racismo. Então, como é que nós, psicanalistas, vamos reverberar essa história que a história não conta? Sabemos dela. E, por fim, Clóvis Moura, também sociólogo que propõe a quilombagem. Então, o dispositivo de aquilombação está respaldado por um panteão de teorias do quais convido essa escola a se debruçar. Assim, o inconsciente colonial capitalístico racializante, a colonialidade do saber e poder, o racismo enquanto neurose cultural brasileira, vai poder, então, ganhar escuta, mas, acima de tudo, um modo de intervenção. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando da escuta de negros e para negros, principalmente de brancos. Estudar esses autores, esse tipo de aula, não é para escutar negro. É, acima de tudo, para escutar branco. Acima de tudo, para escutar branco. Porque eu volto a dizer, a fixação à raça sem estar racializado é algo que precisa, então, ser nomeado. Isso é da ordem da cisão. A cisão não ocorre apenas, como a psiquiatria acredita, que a partir de um fenômeno sentido tal qual a alucinação e delírio. Não à toa que o Lélia vai considerar essa sintomatologia enquanto uma neurose, não uma psicose brasileira. Há uma denegação neurótica. Não é da ordem da psicose. Os brancos não se entendem fora da raça porque estão psicóticos.
Se entendem fora da raça é porque isso lhe confere privilégio. E porque escolhem conscientemente, afixados à razão capitalística, à razão colonial, não se racializarem. Então, uma psicanálise aquilombada é um convite a uma psicanálise que faça relação crioula na diferença, tal qual apontou Eduardo Glissant. Essa é a chance que a saúde mental de ordem coletiva e pública dá a vocês. Até porque a saúde mental de ordem coletiva e pública, ela é majoritariamente preta. O SUS, ele tem, você pode pegar um dado do DataSUS, ele tem majoritariamente uma população que está ali não apenas dependente desse sistema, que utiliza esse sistema. Alguém pode dizer, não, Emiliano, todo mundo utiliza o SUS, eu sei, eu estou tomando essa água porque tem SUS. Mas o que eu estou tentando dizer é que existe uma população que precisa do SUS para fazer um exame de Papa Nicolau, que não vai no Sérgio Franco, né? Estou aprendendo. Então, a quebra do mito da democracia racial, que faz curso, mito que faz curso em nossas escolas, ela ultrapassou a pergunta que a psicanálise não topou escutar, se o inconsciente tentou. É tempo de perguntar, embora essa pergunta também é antiga, qual a cor da própria psicanálise brasileira? Por fim, a partir desse reconhecimento da racialização da própria psicanálise, aí sim, talvez, possamos entrar no Atlântico. Aí sim, essa escola e tantas outras podem então mergulhar no Atlântico. Evidente que esse mergulho, já dizia os pensadores da negritude, tal qual a Messa Exata, qual o senhor, eles diziam que esse mergulho é um mergulho que não se deve muito profundo. O mergulho na negritude, o mergulho na loucura. Não devemos negar esse mergulho, mas é um mergulho que não devemos ir muito fundo, porque esse mergulho, em especial negros, ao mergulhar na negritude muito profundamente, você perde a luz externa que ilumina o rio, que ilumina o Atlântico. E você novamente pode ser submergido, no caso aqui, né, afogado na própria raça. E você vai perder a luz externa que ilumina esse próprio rio, esse próprio Atlântico. Agora, se o Atlântico é uma plataforma de vai e vem relacional, saibam que costumamos mergulhar sozinhos. Por fim, o psicanalista no SUS precisa deixar de encontrar o negro enquanto paciente, enquanto usuário, enquanto psicótico, e encontrar a negritude na forma de um aquilombamento. Assim, a psicanálise, quem sabe, retoma a sua radicalidade ético-política de retornar-se social, abdicando do fetiche da mercadoria privada e privatista, reservada à branquitude. Aqui no Rio eu entendi que está reservada também a determinados territórios que estão acostumados aos aveludados divãs de vossos consultórios. Muito obrigado. Obrigado, Emiliano. Obrigado, Gisele. Queria saber quanto tempo temos para o tempo. Ah, sim! É mais 8h30, mais ou menos. Está discutindo aqui à vontade. Mas, Leila, por favor, você é menos otimista do que geralmente é. Meia hora? Qual a diferença de meia hora?
A vida segue ali, não, meia hora, a vida segue por meia hora. É bom fazer o meio termo, vamos lá então. Assim, em geral, né, quem media se ousa ter o privilégio de fazer a primeira questão, mas eu vou inverter isso, eu quero ouvir as pessoas que estão aqui, suas questões, suas proposições, e se por acaso eu não for contemplado, eu trago uma questão para os dois queridos. Zé, muito obrigado mesmo, sua fala maravilhosa também, Emiliano também, e uma provocação muito interessante e importante para a psicanálise, né? Por aqui no Rio seria uma psicanálise de asfalto. Já temos a questão, então, vamos lá? Dá o microfone pra gente sentar. Tem que falar. Fica o outro aí. Cadê o outro? Tá aí, tá aí, andando perto. Não é nenhuma questão. Só o que me dá na cabeça é assim. Branca. Sou faço parte de uma psicanálise branca. Pelo menos fiz até agora parte de uma psicanálise branca. Né? E de X tempo para cá, no meu caso pessoal foi a partir do livro da Ana Maria Gonçalves. Tanta gente já me ouviu dizer isso. Um defeito de cor, que foi uma experiência incontornável, né? Mas ficamos 2, 3, 4 anos para cá, talvez. Essa branquitude se materializa para mim. E acho que desde então esse trabalho que hoje é mais um momento desse trabalho de conversar com essa racialidade e com esse Brasil. Né? Porque quando eu li o livro da Ana Maria, eu pensei, é isso, essa é a minha terra, esse é o Brasil, mas é um Brasil inteiramente que até hoje, na falta de palavra melhor, essa de negação pode servir, né? Mas nem sei se essa palavra dá conta, porque eu tenho a impressão que do que nós, pelo menos o que eu sinto que eu ou nós estamos tentando nos aproximar, realmente é de uma coisa que até hoje não teve palavras. E agora ouvindo o Emiliano falar, né, de Abdias, de Lélia, trazendo novamente Clóvis e essa lista dos cais e dos queixos, essa lista nunca tinha chegado a mim, nunca tinha ouvido, me dá uma sensação de, meu Deus, algum mapa, um certo mapeamento de possibilidades, né? E só para não estender demais, mas de alguma forma acho que você essa questão branca, né? Eu preciso estar nessa conversa quanto branca. E como é que essa conversa é possível, né? Para mim, enquanto branca. Né? Ontem, Nel e Maria Helena e eu tivemos com a Rosana Paulino lá no Museu da Manhã, né? E nós estamos também no campo de estética, nos debruçamos sobre a obra dela nos últimos 2 anos, mas essa sensação assim, eu não sei exatamente do que eu estou tratando, né? E eu acho que estar aqui hoje com vocês é mais um momento nessa tentativa de talvez mergulhar nesse Atlântico, que também é uma outra ideia que é nova para mim, foi nova para mim, mas parece profundamente confortante. Podemos ter um lugar, né? Esse lugar desse fluxo, me lembrei do título do livro do Alberto da Costa Silva, é um rio chamado Atlântico, o Atlântico como rio, né? E o livro da Ana Maria Gonçalves é isso, é uma vinda de lá para cá e termina com a ida daqui para lá e com toda uma história lá de uma história que vem daqui, né? Então, enfim, é isso. O Luciano quer fazer uma pergunta? A gente podia circular umas perguntas e depois a mesa. Tá? Bom, eu queria dizer, Emiliano, que você me desnorteou. Isso eu acho muito bom, fiquei muito grato a você por isso. Então eu quero dizer uma coisa um pouco assim desnorteada, né? Que vocês me colocaram. A Gisele, quando pergunta, né, a partir do que ela diz, como é que a psicanálise pode contribuir a isso, é uma questão que me interessa imensamente. E o Emiliano, quando diz assim, a pergunta que a psicanálise não tocou, os analistas tocaram, se o inconsciente tem cor, né? Logo em seguida você diz que a psicanálise tem cor. Eu não tenho a menor dúvida disso. A psicanálise tem cor. Eu não sei se o inconsciente tem cor.
faz parte do desnorteio. Quer dizer, eu tendo a pensar que ele não tem, e é importante que ele não tenha, para que tudo isso que você colocou, e também a Gisele coloca essa pergunta da contribuição, né? Porque, assim, ouvindo a Gisele, eu pensei assim, olha, está meio desnorteado, tá, gente? A Gisele disse assim, quando ela fez essa pergunta, eu fiquei pensando, essa questão da classe, gênero e raça, né? Classe, gênero, raça, etnia, enfim, essa interseccionalidade sempre me incomodou um pouco quando eu vejo elas três serem colocadas no mesmo patamar. Eu acho que não estão, né? Eu ainda não sei direito como dizer, mas não me parece que são três categorias patamarizáveis. Aí, hoje, ouvindo vocês, pensei que o que é particular da questão racista, a questão do negro, né, é que é puro significante, né? Quer dizer, não tem nada na cor, não tem nada. Eu fiquei pensando, viajando aqui, o que há, como é que se pode ter um preconceito de cor, né? Cor da pele? Quer dizer, isso não fez o menor sentido. É claro que isso é uma produção cultural imensa, histórica, ocidental, não é? Colonial, que depositou sobre essa cor, quanto tal, assim, uma coisa empírica, positivista, da cor da pele, uma montoeira de coisas, né? Soterrado de coisas e questões coloniais sobre o continente africano, né? Então, porque essa história ocidental que a gente tem que entender, por que isso foi tomado como objeto, alvo da segregação, enquanto que raça, enquanto que classe e gênero tem outros recheios, né, imaginários. Você pode ancorar, botar o preconceito com alguns recheios que tentem justificá-lo, né? Orientações sexuais diversas, anormais, não sei o quê. Esse tipo de pretexto, né, de argumentação cultural, valorativa, tem mais recheio, entende o que eu quero dizer? Eu não vou me alongar, não. Me parece que a questão do gênero, ela convida mais ao imaginário de valorações preconceituosas. A questão de classe também, né? A questão pobre, enfim, aí tem toda a questão do capital e da exploração, é preciso que haja pobre, não é isso? Mas a questão do negro, ela não oferece tanto recheio imaginário. Você não consegue justificar um preconceito de cor, né? Só pelo absurdo, né? Só com argumentos absolutamente. Então, me parece que ali onde você não tem vamos dizer, esse estribo imaginário, você tem a presença maior do puro significante segregador, né? E isso me interessou a partir da fala da Gisele. E quando o Emiliano fala tudo que ele falou, eu fiquei pensando, e essa pergunta do inconsciente, né? Se o inconsciente tiver cor, não tem saída. Eu acho que aí não tem, que cor é dele? É justamente porque ele não tem, né, que a gente pode colocar esse tipo de questão aqui, mas a psicanálise tem. E como disse a colega aqui, né, a gente, e como você disse, a gente tem que racializar, é isso que o branco se recusa a fazer, exatamente, né, não por furar conclusão nenhuma da racialidade, ele faz isso por outras razões bem mais interesseiras, né, e baseadas no recalque neurótico. É isso, gente, eu queria só compartilhar um pouco assim, acho que o inconsciente não tem cor, eu queria afirmar isso. E por isso a gente pode fazer alguma revolução aí. Se ele tiver, a gente fica na fixação definitiva que você contou muito bem. Então eu queria agradecer essa mesa, assim, quase fiquei em pé para aplaudir, mas achei que seria um pouco excessivo. Bom, eu estou nessa mesa, me atravessou, mas eu também não posso falar porque eu só pude vir agora, não fui para tarde, mas eu estou atravessada desde ontem também, porque a gente esteve numa mesa com a Rosana Paulina falando do trabalho dela e a questão do mergulho. Hoje de manhã eu estava escrevendo, então apareceu esse termo, mergulho, mas uma questão que vem, eu não diria nem, eu acho que eu ando desnorteada já há algum tempo, e foi muito bom ouvir, na hora que eu ouvi esse termo desnortear, eu senti assim, uau! Mas tem algo que não é nem desnorteamento, é algo que para mim está aparecendo como impasse. Quando a gente olha para a questão do sistema escravista brasileiro, da lógica, como é que ela operou, e aí
muita leitura em termos da segregação, e quando a gente vê lá, desde do momento da escravidão, da lei do ventre livre, como é que foi o lugar das mulheres que eram não só objetos, mas tinham lugar de mercado do seu útero, né, para essa produção, e também os seios também para alimentar. E aí a questão que me vem é não só da tentativa de apagamento, né, que a gente sabe lá do Rui Barbosa, queimando documentos, mas também se tem uma continuidade dessa questão da eliminação de corpos negros, homens, e do que a Gisela trouxe também das mulheres, do sistema de funcionamento da obstetrícia aqui no Brasil. E a minha pergunta, que vai até a partir de uma filósofa, Denise Ferreira da Silva, se a nossa lógica, se o que predominou, e aí eu pergunto isso até para pensar a questão do aquilombamento, se não é muito mais uma lógica de obliteração e de eliminação. Uma obliteração que implica eliminação, não só uma segregação. Nos Estados Unidos a gente teve muito uma lógica de segregação. E aqui no Brasil, o que a gente pensar isso, e aí eu estou falando desse lugar de uma mulher branca, que é disso que se trata. E o termo fixação que o Davi trouxe, Emiliano trouxe aí, me lembrou muito lá o Freud nas pulsões de seus destinos, muito rapidamente, que ele vai falar da neurose como uma fixação. Tá? Só é isso. Eu concordo com o Luciano de que o inconsciente não tem cor, mas eu acho impressionante como essa lembrança só vem quando a gente está debatendo questões raciais, ou então o inconsciente não tem gênero, aí só vem essa lembrança quando a gente está debatendo questões feministas, né? Assim, eu acho que a gente tem que afirmar, o inconsciente não é branco, né? A gente tem que afirmar, o inconsciente não é branco, o inconsciente não é masculino, né? Porque a gente muito facilmente fala assim, o inconsciente não tem cor, mas não fala o inconsciente não é branco, né? Então, assim, eu acho que é um exercício poder afirmar que o inconsciente não é branco, porque se a gente não afirma que o inconsciente não é branco, a gente não faz realmente essa revolução a partir do inconsciente que não tem cor, né? Assim, é assim que eu imagino essas questões. Eu acho que isso tem a ver, a Raquel Gouveia, ela tem, né, o livro agora, pouco tempo lançado, Na Mira do Fuzil, e ela radicaliza em dois polos, ou você está com um fuzil na mão, ou você é alvo. Não tem espectador, não tem bala perdida, não tem nada. Ou você é alvo, ou você está com o fuzil na mão. E aí, no momento em que, escutando a Raquel falando, né, no momento em que uma pessoa branca se pretende ser antirracista de verdade, né, porque, né, é muito fácil, o capitalismo se apodera facilmente desses discursos, né? Quando a pessoa branca pretende ser antirracista de verdade, ela vira alvo do fuzil, né? Então, assim, fico me perguntando quando foi que a psicanálise esqueceu de voltar a ser alvo, porque a obra do Lacan, ele foi ali sendo alvo o tempo inteiro, porque ele ia questionando, ia trazendo questões polêmicas, né? Foi excomungado, etc. Então, quer dizer, quando foi que a psicanálise parou de ser alvo, né? Quando que se acomodou, né? Vai pra onde? Não, saber mais aqui, senão a gente volta para mesa. Então, voltamos para Eu acho que as questões dizem respeito aos nossos dois palestrantes, então, né? Circulam. Sim, claro. Fizemos aqui o roteirinho, Margarida, Luciano, Mel e Lucas. Por favor. Vou me atrever a começar respondendo. E aí, acho, Margarida, assim, quando você diz sobre esse lugar da branquitude, acho que invoca isso que o Lucas acabou de dizer, né? Assim, tem uma neutralidade que a gente configura como branca, né? A psicanálise é a primeira a se valer dessa neutralidade, né? Um analista facilmente se orgulha de ser muito neutro,
né? Nas questões raciais, sociais, enfim, sobre ser homem ou ser mulher, ele diz que está ali pronto. Mas essa neutralidade, ela vem nessa presunção branca, né? Revestida do privilégio branco. Eu não tenho o privilégio de ser neutra. E aí acho que tem tudo a ver com o que o Luciano diz, a cor vem primeiro. Como Fanon disse, a cor vem primeiro. Eu abri a porta e entrei nesse espaço, né? Majoritariamente é branco e a minha presença é notável. Então, de que neutralidade a gente está falando? Né? Acho que quando a psicanálise se propõe a essa neutralidade, ela se propõe a essa surdez, né? Que a colonialidade impõe. Essa fixação que não muda de narrativa, que não se abre às novas narrativas, que fixa uma mulher no lugar da nega maluca e um homem, né, no lugar de crioulo doido. Então, acho que a gente começa muito, né, por essa abertura de possibilidades de novas narrativas. E para isso a gente tem que começar assumindo que não somos neutros. A gente tem cor, a gente tem classe, a gente tem gênero, a gente tem tudo isso. E aí, Luciano, assim, quando você fala desse inconsciente, assim, né, os corpos têm cor, né? E muitas vezes, acho que isso eu tenho aprendido na clínica, que o sofrimento das pessoas ele também vem revertido disso, né? Então, acho que de uma certa maneira é isso, né? Se a gente apostar que o inconsciente está aí numa certa dicotomia de cor, que não é cor, né? Porque é esse significante, né? Porque quando eu digo negro, eu estou dizendo de muitas coisas, eu estou dizendo da maioria das pessoas que são criminalizadas, eu estou dizendo da maioria das pessoas que acessam serviços de saúde mental, eu estou dizendo das pessoas que acessam o SUS e de mulheres que fazem exame básico de Papa Nicolau, né, mas que tem menos consultas de pré-natal no SUS e que são submetidas a maioria das vezes à violência obstétrica. Isso é dado. Então, se esse corpo tem cor, o sofrimento que esse corpo sofre está aí também, né? A partir disso que é da cor, né? Então, acho que enfim, é sobre o significante, e aí quando a gente se debruça, e por isso eu acredito que a psicanálise ela tem muito a contribuir, porque, né, somos nós que estamos aqui nos debruçando, né, a escutar além do significado para, né, chegar ao significante e o que esse significante tem a nos dizer, assim, né? Então, acho que a gente é quem tem mesmo as ferramentas para poder fazer isso, né? E a Nelma, quando ela vai falar desse sistema escravista, eu queria trazer novamente Lélia Gonzalez para falar disso, porque eu acho que a gente teve, sim, né, na verdade, sim, uma estratégia de eliminação dos corpos negros, né? Houve-se, em algum momento no Brasil, um cálculo em que se dizia que até tal ano de não sei quando a população negra seria exterminada, nesse paraíso das raças, nesse momento em que a gente, né? O diagnóstico foi em 1911 e até 2012 seria Não existiria mais. a Lacerda do Museu Nacional. Lacerda do Museu Nacional, o Encontro Internacional das Raças, em Londres. E se a gente teve esse projeto, assim, né, de eliminar da população brasileira todos os corpos negros, assim, a gente ainda sofre os resquícios disso. Só que eu vou trazer a Lélia para dizer como foi que a gente deu uma rasteira nisso. Porque quando a Lélia, ela traz a figura da mulata, da mãe preta e da doméstica, e aí ela vai falar assim, da ama de leite, né, e das mulheres que serviam a esse amamentar, a gente começa a imprimir alguma pulsão nos corpos, a psicanálise sabe disso, né? A partir da relação com a mãe e com a amamentação. É nesse momento que a gente transmite, né, para aquele corpo alguma coisa que vai poder transformá-lo em uma pessoa, gente. E se é nesse momento que a gente está sexualizando aquele corpo,
a gente transmite, e se foram as mães pretas, essas ex-leites, essas mulheres negras que amamentaram, elas transmitiram. E nesse momento a gente deu uma rasteira mesmo na sociedade, nessa tentativa de apagamento, porque a gente imprimiu ali alguma coisa dessa história, que pode ser denegada, mas que alguma coisa desse recalcado vai sempre aparecer. Então, né, assim, acho que é por isso que ainda que essa psicanálise, eu não acredito que a psicanálise possa ser neutra, eu acho que a psicanálise tem ferramentas, eu não acredito nos psicanalistas, muitos deles, mas eu acredito muito que a psicanálise pode ter muitas ferramentas para ajudar a gente, né, então... Bom, e o Lucas, né? Acho que, enfim, não sei se foi mas eu achei seus comentários maravilhosos. Obrigada, meu amigo. Tem sido muito bom compartilhar a pesquisa, né? O Lucas é meu colega de mestrado. Tem sido muito bom compartilhar a pesquisa e o conhecimento com você. Vamos lá. Estava anotando aqui. Acho que agradecer, Margarida, a reflexão em voz alta. Acho que é importante, a gente reflete muito sozinho, né? E em silêncio. Colocar no comum uma reflexão norteada é algo que é necessário para um campo que está muito acostumado a uma reflexão individual e silenciosa, privada. Mas você não acha que a Sueli Carneiro ela vai apontando que raça organiza a classe no Brasil? Ela vai apontando que raça organiza a classe no Brasil. E é evidente que quando está se falando de raça aqui, ela está interseccionalizada a gênero. Então, mulheres negras, mulheres. E esse drible, essa dobra, acho que está naquele livro, naquele artigo ético brasileiro, da Rita Segato, acho que ele tem algumas pistas. Evidentemente que são algumas pistas. Nenhum artigo é panaceia, mas a gente precisa avançar para a discussão que Rita propôs, né? Porque ali tem uma outra proposta de espelho, né? Não seria bem um estádio de espelho, mas seria não é bem um espelho lacaniano, mas um espelho de ação. Ali tem um acesso a uma outra cosmologia, uma outra cosmovisão que permite um deslocamento importante dessa posição da mulher negra, né? Então, essa mulher negra que ela não permitiu a neurose enquanto sintoma, mas permitiu a neurose enquanto subjetivação, foi neurotizando, porque foi fazendo relação na diferença, mesmo na condição de subalternizar, de escravizado, diferente de subalternizar. Mas atualmente a Bell Hooks tem continuado essa discussão, olhando para o contexto estadunidense das plantações de algodão, tem problematizado um tanto essa compreensão da Rita. Então, acho que estou apontando isso porque é uma compreensão que está tendo desdobramentos, ela está em disputa e me parece que é necessário nós da psicanálise acompanharmos. Nós acompanhamos não como quem assiste, mas como quem produz, como quem está ali em relação. Agora, a cor, ela é um aspecto central, embora realmente haja significantes atrelados a ela, porque no Brasil, Horácio Nogueira é um sociólogo importante. Ele fez um estudo na década de 80 que, quando o debate sobre as relações raciais no Brasil era muito convocado à lógica estadunidense, ele constrói uma tese que ele vai
dizer, olha, o racismo no Brasil não é um racismo de origem tal qual estadunidense. Ele é um racismo de marca. Por que ele está chamando de racismo de marca? Porque ele está atrelado ao fenótipo, inclusive à cor. Então, os significantes estão atrelados a um conjunto fenotípico. Então, é o lábio que torna beiço, as nádegas, a cintura que se torna anca. Tem uma desumanização que passa, inclusive, pelo fenótipo. Lembro de um amigo africano que chegou no Brasil e ele chegou em casa um dia desnorteado, falou para mim, eu não entendi, eu acho que é uma questão de língua. Me disseram que meu cabelo é ruim. E eu fui no dicionário, porque ele andava com dicionário. E ruim, Juliano, é o que faz maldade ao outro, é o que pode oferecer algum perigo ao outro, é um objeto de valor. E eu estou traduzindo errado? O racismo brasileiro, enfim, né? A gente ficou à noite conversando e eu não sei se ele entendeu, porque é de uma sofisticação. Né? Como é que você relaciona, né, a coisa do significado ao cabelo, a uma dimensão valorativa de ruim, né? Então, cabelo ruim. Que projeto é esse? Então, é mais do que um projeto, né, de segregação e de extermínio. É um projeto de desumanização. Um projeto de desumanização. Então, até porque a branquitude, ela está aí, né? Tarcísio, enfim, não preciso nomear, né? Está aí a turma aí que está a fim de matar. Sempre teve. Mas essa matança é calculada. Não vai se terminar. Porque é interessante. Existe um grupo que tem que ser mantido para estar uberizado, para estar limpando, para estar servindo, para estar trocando. Então você tem um cálculo do neoliberalismo colonial. E não vai se terminar. Não vai se terminar. Se ele se termina, ele abdica do próprio privilégio. Quem é que vai limpar? A gente chegou aqui, isso aqui estava tudo arrumado. Ou alguém estava limpo. Alguém limpa essa sala. Tem um porteiro que abre. Mas é um negro de pele clara, mas é nordestino. Mas foi a primeira vez que eu vi, eu perguntei para ele. É no quinto andar? Tá. Ele está lá. Quando eu for embora, certamente ele vai estar lá. Então, não vai exterminar, mas vai matar. Mas vai, acima de tudo, desumanizar. Porque para ele estar lá, ele está desumanizado. E a gente passa por ele, não vê, não percebe. Mas, né, Emiliano, quando você vai trazendo essa desumanização e essa serventia, assim, acho que retomar a pergunta que eu faço no final do texto, que é como as nossas políticas de saúde mental, como nós, como trabalhadores do SUS, enfim, como psicanalistas que sejamos, não estamos também a serviço de docilizar, de imputar essa mesma lógica que uberiza, né, que mantém essa estrutura que é colonial, né, que mantém quem está limpando, né, desagregando esse corpo que chega enlouquecido, ou essa criança que chega no CAPSI e está no sistema socioeducativo, que se nega a entrar dentro da regra, dentro da norma, dentro da lei, e que a gente, de alguma maneira, precisa, né, do psicossocial tornar habilitável a sociedade. Para quê? Para continuar servindo, para ser... Então, a gente até não elimina, mas, inclusive, na condição, né, de trabalhadores do SUS, enfim, disso que a gente movimenta, contribui. E isso é ainda mais perverso.
Mas deixa eu só, é porque termo obliteração, uma lógica de obliteração, enquanto sujeito vai existir, enquanto corpo ou um objeto que vai ter um funcionamento, mas enquanto sujeito não. E até esse corpo é um corpo matável, nesse sentido. Né? Não, isso não há dúvida. Isso não há dúvida. Agora, a questão dessa desumanização não está para o sujeito. Ele sabe muito bem quem ele é. A questão é quem faz relação com ele. Está fazendo relação com R minúsculo e está achando que por chamar ele pelo nome, que está achando que por 13º, está humanizando, está fazendo relação. Mas esse tipo de sofisticação do racismo brasileiro faz uma relação com R minúsculo, não é a relação crioula. Então, por isso que eu estou dizendo, quando um sistema tal qual o SUS, que entende muito bem que é um sistema universal, mas é um sistema universal que não está, pelo menos na sua formulação, ele está apostando na diferença. Porque ele vai falar, é um sistema universal, porém, eu tenho uma série de políticas particulares. Política de saúde integral da população negra. Política de saúde integral de homens, de mulheres, de crianças, de adolescentes, de indígenas, de LGBTQIAPN+. Para assim compreender as distintas singularidades. Então o projeto terapêutico ele é singular, mas para ele ser singular, ele está ancorado em políticas particulares e num sistema universal. Isso a psicanálise não compreendeu. E quando eu falo que ela não compreendeu, não é pela sua saída ético-política, é pela sua prática, é pela sua forma de operar. Isso melhor. Por que ela não compreendeu? Ela não compactua com as políticas particulares. Ela não pactua com as políticas particulares na sua essência. Absolutamente não. Absolutamente não. Mas ela opera numa lógica particular. Ela opera numa lógica particular. Mas, Emiliano, isso é algo que você está ligando à psicanálise ou isso é um problema dos psicanalistas que também são interpelados por uma ideologia reproduzida pelo capital e que interpela a gente como sujeito? Porque eu não sei se isso é da ética da psicanálise, isso não é da ética nem da política da psicanálise, mas acontece que os psicanalistas são interpelados por uma ideologia que é reproduzida pelo capital, porque eu tenho dificuldade às vezes, por exemplo, de escutar um cuidado anticolonial. Por quê? Porque dá a impressão que parece que a gente só tem esses problemas nas colônias, que somos nós, né? Mas no Império, a classe trabalhadora também vive esses dilemas. A gente não recebe muitas notícias do que é vivido lá no Norte, né? Diga-se de passagem, o Império Norte-Americano e Europeu, mas a classe trabalhadora é massacrada. Vide o que acontece naquele genocídio lá entre Israel e Palestina. Né? É um povo que não é negro, mas é classe trabalhadora e está sendo massacrado. Fora as outras etnias e povos, né? Que são classe trabalhadora, porque o inconsciente ele não tem como, mas ele é um trabalhador. Eu gosto de pensar assim, porque eu não sei se isso é da ética política da psicanálise, mas ou se isso é um problema que interpela os psicanalistas como sujeito, como interpela todos os trabalhadores. Eu tenho pleno acordo com essa discussão, mas uma vez uma discussão como essa surgiu na frente da Débora das Mães de Maio, e ela foi um grupo de mães que teve seus filhos aviltados pelo Estado, mortos pelo Estado. E ela escutou e falou assim, deve ter diferença aí, a ética da psicanálise e os psicanalistas. Mas eu, que sou sujeito dos psicanalistas, entendo que a psicanálise e o psicanalista que é o psicanalista que opera quem precisa operar essa ética. E eu, como quem tive meu filho morto e preciso desse psicanalista, não vou fazer a separação. Então, a gente tem que fazer, só que como a gente faz essa separação de modo colonial, por vezes a gente se protege nela. Porque a dimensão colonial faz a gente fazer essa separação de forma a que nos conforta. Mas a ética da psicanálise é E isso não necessariamente
pelo menos é o que a população negra tem vivido enquanto maciçamente usuária do SUS. E de um corpo, inclusive de psicanalistas, que a pergunta não é se o inconsciente tem cor. Claro que a pergunta se o inconsciente tem cor, não é óbvio que não tem mais uma questão, não é essa. Ela é uma pergunta que ela não é para ser feita na razão e nem para ser escutada pela razão. Ela é, só um minuto, ela é uma pergunta atlântica. O que eu estou tentando dizer com uma pergunta atlântica? Ela é uma pergunta da não fixação. Ela é uma pergunta para não ser respondida, obviamente. Não tem resposta. Pergunta para operar. Porque senão a gente torna essa pergunta como uma pergunta da razão. Só lembrando Só um minutinho, tem inscrição. da entrada da psicanálise aqui no Brasil, no barco da eugenia e do higienismo. Isso é histórico, que a gente precisa. Isso aí é marca absolutamente profunda. Né? Quer dizer, a ideia de inconscientes menos perfeitos, inconscientes doentes, e a psicanálise vindo para desadoecê-los, e quem não desadoecer, enfim, tá fora. O papel histórico no Brasil da psicanálise, da entrada da psicanálise aqui. Não está certo, mas olha só, está certo, tudo isso é verdade. Não é possível discordar disso. A questão também não está aí, Diego deu de volta. Não é essa a questão, e não é a questão da gente ficar negando isso tudo que vocês estão dizendo. Mas se a gente concorda com isso no nível do discurso, não pelo conforto, como você apontou muito bem, eu acho que isso mesmo nos conforta, não, mas tem psicanalista, inclusive tem uma coisa da escória, né? São a escória, nós não somos a escória. O Lacan lembra que a escória, a gente tem que se dar conta da escória que nós somos, né? Então é preciso nos lembrar que a escória nos concerne a todos, né? E tudo bem. Agora, se a gente fecha com essa ideia para evitar o conforto, a gente também comete um grave equívoco, porque não tem saída. Não é? Quer dizer, acho que Freud é europeu, é judeu, branco, etc. Tudo mais que ele é, austríaco, claro, né? E Marx também, né? Sim. Mas eles furaram a tela da história, vai me desculpar. Sim. Se eu não pensar que não foi, que esses dois caras não furaram a tela da história, então eu vou desistir agora da minha prática, fazer Da história e da vou me escola, engajar né? no movimento só e pronto, saio da minha praxis também, entendeu? Também pode ser. Não, eu acho que o Seinfeld, europeus, né? Do Edward Said. Sim. É uma coisa, mas vou finalizar, prometo. Mas o que eu estou tentando apontar é que, de acordo com vocês, se a psicanálise ela é intrinsecamente social, por isso que o tópico está aqui, né? Sempre que a gente vai fazer esse tipo de discussão, a gente vai ser convidado ao risco, e ele existe mesmo, de tomar isso numa fixação. O início da minha fala foi essa. Então, a pergunta, né, você tem cor, sobre identidade, quando eu falo que ela não ser respondida, é porque ela não vai ser fixada. É para ela não ser respondida nem que sim e nem que não. Né? Então, nesse sentido, é sustentar a questão. Então, as desigualdades sociais estão relacionadas a algumas identidades no Brasil. As desigualdades sociais estão relacionadas a algumas identidades no Brasil. Então, a questão aqui é a cosmologia da qual sustenta determinadas discussões e posições acima de tudo. Então, a psicanálise ela não pode até atender negros, hoje está super interessada nas discussões do Krenak, nas discussões afro-indígenas, etc. e tal. Beleza, mas o que eu estou propondo aqui é que nós nos debrucemos sobre os mitos de origem europeus. Os mitos de origem europeus, que imperialistas ou não, elas vão fazendo, sei lá, o mito do contrato social, o mito do capital inicial, são mitos que sustentam, né, uma necessidade de resposta, de proposta, de uma, inclusive, e aí, estou com a Débora, por isso que eu estou falando da psicanálise, então, porque eu estou falando, Débora, não vou fazer separação, mas então que sejam os psicanalistas. Há uma sociedade individualista, acumulativa e egoísta. Porque a ideia de acumulativa, egoísmo e individualista estão nesses mitos, não são dimensões de valor. Não escutei assim, senão a gente radicalmente vai negar. Eu falei, eu egoísta, que nem falar eu racista. Né? Eu tive uma pesquisa que 3 perguntas, tem racismo no Brasil? Tem.
Você conhece um racista? Conheço. E você é racista? Não. Então faz o Brasil uma ilha racista onde eu, não racista, estou cercado de racistas. Isso é o racismo brasileiro. Isso aí. Comentários aqui, essa foi a pesquisa O Racismo Cordial do Datafolha, nos anos 90, em que 95% dos brasileiros se diziam não racistas e reconheciam que a maioria era racista. Uma piada. É uma piada matemática, de passagem, né? A citação aqui da Sueli Carreira, da tese dela de 2005, está lá, né, em forma de livro ou em PDF na biblioteca. Isso para a gente começar a caminhar agora para o final, né, do padrão Leila, de meia hora de conversa e discussão. Me lembro agora dois fatos, né? Semana passada, uns 3 semanas atrás, uma jornalista da Folha de São Paulo, muito progressista, disse que não era possível igualar. Isso vai para o YouTube, dá para falar nomes? Não, a gente fala só, tá bom. O governador daquele estado ao sul do Rio de Janeiro se orgulhou de ser o que mais mata. Ele bateu um recorde lá, né? E estou nem aí para não é problema meu, alguma coisa parecida. E ela disse que ele não era tão radical, não é tão extremista quanto o ex. Então, como é que isso se constitui, né? Como é que isso é posto de uma maneira tão assim fácil, numa página de jornal, quando alguém que se vangloria de ser o maior matador, governador matador da história de São Paulo, mais que o Fregoria, imagina, no final das contas, é visto como não extremista. O que me lembra, eu tive a honra de trabalhar com Abdias Nascimento nos anos 90. Não sei. A idade aí, né? E aí ele dizia, poxa, que bom que todo mundo me reconhece como senador, me reconhece como aquele que, né, esteve à frente do teatro negro brasileiro, né? Ou seja, me reconhece, mas quando falam do genocídio do negro brasileiro, as pessoas acham que estou exagerando muito. Então é isso, né? É um exagero falar de genocídio, porque a ideia de genocídio é a extinção total, mas não pode, né? Nos anos 90 tinha uma frase assim, quando a favela desceu o asfalto aqui no Rio de Janeiro, tem na conclusão, o rio para, aí um cientista político falou assim, não, olha bem, não, quando a favela não desceu, o rio para. Aí o rio para, ou seja, não há um genocídio total, mas é um projeto de eliminação de corpos e que leva alguém a acreditar que um governador que se orgulha de matar mais não é tão extremista assim. Nada mudou desde que talvez o Abdias Nascimento tenha elaborado a tese do genocídio negro brasileiro. Eu acho que nós temos que terminar. Foi um belo dia, uma bela jornada. Estamos conversando isso aqui, antes de não rolar. Alguma mudança? Exato, eu disse, em todo diálogo, em toda conversa, há um processo interessante e cumulativo de microacontecimentos. Esses microacontecimentos podem abrir novos e grandes acontecimentos. Que isso seja possível a partir de hoje. Essa daqui sim. Obrigado, viu?